A Internations realiza, anualmente, uma pesquisa sobre os melhores e piores países para expatriados fazerem amigos, e os resultados mudam a cada ano. Quis restringir aos 10 últimos países, pois eles parecem se repetir. Estive na maioria desses países da lista e vou compartilhar minha experiência sobre eles. Na verdade, não morei nesses países, então vou compartilhar também experiências de pessoas do Reddit. O primeiro país da lista não me surpreende: Estônia. Agora, a Estônia, na verdade, está bem alta nessa lista, no sentido de que ela é a melhor na pior categoria. Isso vem de uma pesquisa de 2021, e a Estônia nem apareceu na de 2023. Talvez pareça trapaça eu colocá-la aqui de novo. Como alguns de vocês sabem, eu fui para a Estônia neste último verão e voei para lá vindo da Noruega, que por si só já é um país incrivelmente reservado. Mas por algum motivo, a Estônia me impactou muito. Eu não sei se foi a combinação do clima congelante. Quero dizer, eu tive que usar um casaco por 4 dias seguidos, e isso foi em julho. Ou o quanto era difícil parar as pessoas na rua. Ou o nível geral de energia que eu sentia das pessoas. Parecia, literalmente, que a energia tinha sido, de alguma forma, sugada da Estônia. Lembro de um dia em que fui à loja, onde um homem indiano trabalhava no balcão, e tentei negociar com ele de modo brincalhão. Eu disse: talvez você possa fazer por 3 euros em vez de 4. Ele não baixou o preço, nem reagiu. Ele ficou sério, não entrou na brincadeira, nem fez comentários divertidos. Então, me pareceu que até mesmo os imigrantes dos países mais quentes se assimilaram tanto à cultura estoniana que eles, de alguma forma, se tornaram introvertidos a ponto de terem níveis de energia muito baixos. Acredito que a Estônia se chama país nórdico, porque compartilha mais valores nórdicos do que com o resto da região báltica. Mas também é aquela sensação pós-soviética no ar, com as pessoas muito reservadas e muito cautelosas, que torna essas interações muito mais difíceis. O segundo país da lista também não me surpreende. Sua capital foi recentemente eleita a cidade mais antipática do mundo. É uma pena, pois acho Viena muito bonita. Como você deve ter adivinhado, o país é a Áustria, não a Austrália. A Áustria esteve entre os 10 piores no índice de facilidade para se estabelecer em 9 dos últimos 10 anos. Em 2023, ela ficou em 52º de 53, quase no fim da lista. Já estive na Áustria algumas vezes. Uma das primeiras foi no início do canal, quando fui a Viena fazer entrevistas nas ruas. Agora, Viena, sinceramente, representa para mim a pior experiência de filmagem nas ruas. Não me entenda mal, eu já estou tão acostumada a ser rejeitada. Quem grava nas ruas sabe que ser rejeitado é comum, mas há diferentes tipos de rejeição. As rejeições mais gentis que recebi foram na Suécia, no México e no Brasil. Já Viena simboliza as piores rejeições que vivi. E isso foi parte do motivo pelo qual eu realmente nunca voltei a filmar lá novamente. Este ano, voltei para a Áustria e fui a Graz e Salzburgo para conhecer o país, passear e relaxar nas montanhas, apesar de ser caro. E eu aproveitei esse tempo para perguntar aos austríacos o que eles achavam sobre todo esse estereótipo de austríacos antipáticos. E muitos disseram que sim, eles realmente acreditam que os austríacos podem ser muito antipáticos, mas especificamente em Viena. Os vienenses são vistos como o grupo mais mal-humorado e negativo. Fiquei curiosa e fui ao Reddit ver a opinião dos austríacos sobre isso. Basicamente, sim. Nós nos irritamos com as pessoas em geral, até mesmo com outros austríacos, especialmente com outros austríacos. Somos amigáveis, exceto com estranhos, conhecidos ou qualquer pessoa. Humor autodepreciativo que adoro. Ao menos, admitem não serem tão amigáveis. Grantig descreve essa atitude que se vê por aqui. Não leve para o pessoal, faz parte do nosso DNA. Há teorias sobre o porquê de os austríacos serem mais negativos. Viena tende a ser mais reservada que formal, e os austríacos costumam se comunicar de forma mais direta e brusca. Quem não está acostumado pode achar isso rude. A Áustria, com sua história marcada por 2 guerras mundiais, pode ter tornado as pessoas mais reservadas. O próximo é a Finlândia. Como Noruega e Suécia vêm depois, decidi agrupá-los. Vamos ser sinceras, os nórdicos são muito parecidos ao fazer amigos,
e pode parecer que sempre falo deles como se fosse obcecada. Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia. Aliás, em pesquisa anterior da Internations, a Suécia foi considerada o país mais difícil para fazer amigos. Se você já viu meu canal, sabe que fiz um vídeo chamado "Este é o país mais solitário do mundo", sobre a Suécia. Finlandeses, noruegueses e suecos costumam fazer amigos na escola. Mas, após esse período, as oportunidades de amizade se encerram. As inscrições já foram enviadas e analisadas. Não aceitamos mais. Não, Deus! E Deus me livre, você está aqui por tempo indeterminado. Por que deveríamos assumir outra amizade, se talvez nem fique? Pode soar estranho para você, como estrangeira, mas essa é a mentalidade nórdica para amizades. Nórdicos, sobretudo finlandesas, são vistas como reservadas e distantes. Há desconforto ao fazer conversa fiada ou conversar com desconhecidos. Por isso, a versão de paraíso delas costuma ser assim. Diferente das austríacas ou alemãs, que apontam se você faz algo estúpido ou se seu cabelo está ridículo, as nórdicas, especialmente as suecas, evitam confrontos. Por isso, as rejeições mais educadas que recebi foram na Suécia. Ai, desculpe, não posso, mas obrigado por perguntar. Elas podem ser bem gentis se você puxar conversa, mas preferem que não faça isso, a menos que estejam bebendo, seja verão ou estejam lá para socializar. Já mencionei a bebida? Lembro de fazer um experimento social na Finlândia. Eu estava em um supermercado olhando os rótulos. E se você conhece um pouco da língua finlandesa, ela não se parece com nada que você já tenha visto antes, exceto, talvez, com o húngaro. Eu estava muito confusa sobre o que segurava na mão. Era carne de porco, era peixe ou era chouriço? Então, o que eu fazia era me aproximar de pessoas finlandesas no supermercado para pedir que traduzissem aquilo para o inglês. Agora, a reação das pessoas quando eu caminhava propositalmente em direção a elas, com um olhar de determinação no rosto, era literalmente de horror. Um cara parecia pronto para se esconder atrás da prateleira. Literalmente pulou para trás. Foi claramente uma reação de fuga. Parecia que ele ia sair correndo. Não estou brincando, essa era a reação comum na Finlândia. As pessoas se incomodam com abordagens confiantes, mas, ao saberem que eu era estrangeira e precisava de tradução, ficavam muito felizes em ajudar. Eles se sentiam orgulhosos de serem meus salvadores e me ajudarem a descobrir que era chouriço. Por que os nórdicos estão na lista? Tudo se resume à mentalidade nórdica de autossuficiência, de não se intrometer nos assuntos dos outros, de não incomodar as outras pessoas. E é por isso que pode ser uma região do mundo bastante isolada. Acho que as pessoas também ficam muito confortáveis em suas rotinas estabelecidas, com seu grupo fixo de amigos, com seus horários definidos, que pode ser realmente difícil se encaixar nisso. Leva tempo para conquistar confiança. O próximo da lista é outro país europeu de língua alemã, ao menos em parte, e cercado por montanhas. Você acertou? A Suíça. Queria dizer que estou chocada com esses resultados. Mas todos sabem que a Suíça é um dos países mais difíceis para fazer amigos. Segundo a Internations, em 2017, a Suíça ficou em 61º de 65 países no índice de adaptação, permanecendo entre os 5 últimos. Cerca de 70% dos expatriados na Suíça acham difícil fazer amigos locais, e só metade avalia positivamente a simpatia dos moradores. Veja algumas postagens do Reddit para mostrar como estrangeiros se sentem na Suíça. Frequento a mesma padaria há anos, sempre atendida pelos mesmos funcionários, mas não sabemos os nomes uns dos outros. Mesmo que a gente peça sempre a mesma coisa, eles nunca dizem algo como croissant de chocolate, já vai sair. Nem nos reconhecem, nem perguntam como estamos. É sempre a mesma saudação, como um relógio. Acho os suíços educados e gentis, mas falta calor, profundidade e sinceridade. Com os suíços que conheço, precisei marcar horários para sair, o que achei estranho. Com o tempo, te chamam de amiga, mas não estarão presentes quando você realmente precisar. É só parte dessa gentileza que eles têm. Eu acho, a maioria deles, um pouco fria. Eles estão sempre com um sorriso no rosto e parecem muito acolhedores. Nunca me senti tão sozinha, mesmo cercada de pessoas simpáticas. O próximo país dessa lista é o Japão.
Agora, o Japão só entrou nessa pesquisa recentemente, então é um dos países mais novos a entrar na lista, diferente de alguns daqueles países que já apareceram nessa pesquisa várias vezes. Quis falar sobre o Japão, além de termos falado só da Europa no vídeo, porque acho o Japão um país incrivelmente interessante. Os japoneses são conhecidos por serem muito educados. Ir além da aparência pode ser difícil. O Japão é um dos países mais homogêneos, com cultura única. O que pode ser considerado normal no seu país, como ser excessivamente assertivo, direto ou falar muito alto, no Japão seria mal visto e considerado indelicado. Mais importante, há uma forte mentalidade de grupo e desconfiança com pessoas de fora. Então, os japoneses costumam ficar em alerta se você não pertence ao grupo. E como os japoneses são tão focados na harmonia do grupo, eles muitas vezes não expressam o que realmente pensam ou sentem, o que pode tornar toda a experiência de se aproximar deles incrivelmente difícil. Indo para o próximo, voltamos à Europa, agora, sem surpresa, Alemanha. Agora, a Alemanha não está na pesquisa recente, mas parece aparecer repetidamente nas listas de piores. A Alemanha ocupa o 50º lugar em facilidade de se estabelecer e simpatia dos locais, 49º em fazer amigos e em cultura e receptividade. Se quer um lugar ruim para morar, fazer amigos e se sentir acolhida, escolha a Alemanha. Vai, Alemanha! Segundo a Internations, 30% dos expatriados dizem que alemães não são amigáveis com estrangeiros, contra 18% no mundo. Já 55% acham difícil fazer amigos locais, frente a 36% globalmente. Na pesquisa Expat Insider da última década, a Alemanha ficou entre os 10 piores para fazer amigos. Não esperava ver o Kuwait nessa pesquisa, mas, como não conheço muito sobre o país, não tenho opinião sobre esses resultados. A Arábia Saudita foi outro país que apareceu repetidamente na pesquisa. E eu fiz muita pesquisa sobre a Arábia Saudita. Claro, entendendo o quanto a cultura é opressora e definitivamente foi por tantos anos, como a sociedade é controlada e como os sauditas não interagem nem um pouco com estrangeiros, isso definitivamente não é nenhuma surpresa. O surpreendente é a Arábia Saudita não estar mais nessa lista. Esses países estiveram na pesquisa por 5 anos, o que é significativo. No Kuwait, 59% dos expatriados consideram a atitude local geralmente hostil. Como disse, não tenho experiência nisso, então resolvi compartilhar algumas postagens do Reddit. O Kuwait é muito hostil, pois seus cidadãos são ingênuos e rudes. Um cara disse para minha amiga, vai fazer a sobrancelha. Ela ficou tão chateada e tinha todo o direito de ficar. Eu fiquei envergonhada e disse para ela não levar para o lado pessoal, porque os kuwaitianos fazem isso o tempo todo. Os kuwaitianos são rudes e maldosos, até com outros kuwaitianos. Você não pode sair de casa sem ouvir um comentário aleatório sobre sua aparência ou sobre o que está vestindo, vindo de um estranho qualquer. Sempre ouvi que mulheres estrangeiras sofrem assédio em locais públicos, como gritos, vulgaridades, assobios e até exposição de partes íntimas por homens. O Kuwait é um lugar onde as regras e leis são rígidas para os estrangeiros e os locais recebem tratamento preferencial. E agora, sem mais delongas, eu gostaria de dar as boas-vindas ao país menos amigável à mesa. Que rufem os tambores. Bem-vinda, Dinamarca. Ok, então, embora isso não seja exatamente um choque, eu também não acho que a Dinamarca mereça o primeiro lugar. A Dinamarca, para mim, é um dos países escandinavos mais diretos, francos e informais, em comparação com a Suécia, que é muito mais rígida. Eu acho que eles são um híbrido entre os holandeses, os alemães e o resto dos escandinavos. Então acho um pouco estranho que tenha ficado em primeiro lugar. Agora, é claro, uma coisa que não me surpreende é que seja um país escandinavo. Os países nórdicos costumam aparecer juntos em pesquisas, como os mais felizes ou os piores para fazer amigos. Quando um país nórdico aparece na lista, estão todos lá, menos a Islândia. Vamos aguardar a pesquisa sobre índices de desenvolvimento comunitário sustentável, em que talvez vejamos a Islândia. Então é isso. Países Baixos e Coreia do Sul também entraram na lista, mas não quero comentar porque já falei bastante. Mas, se você também tiver alguma opinião sobre isso, por favor, me conte nos comentários. E vocês gostariam que eu fizesse um vídeo sobre os melhores países para fazer amigos? Há um país que é considerado o melhor repetidamente,
e eu passei muito tempo nesse país. Então acho que seria um vídeo legal e definitivamente um vídeo mais positivo. Neste vídeo, eu quis ser muito sincera com vocês. Então pode acabar parecendo um vídeo extremamente negativo, já que eu falo apenas sobre coisas negativas. Mas nem preciso dizer que esse tipo de vídeo precisa ser muito honesto. E eu não quero adoçar ou amenizar algo que eu acredito ser verdade. E claro, eu falei a partir das minhas próprias experiências, das pesquisas, da enquete e das experiências de outras pessoas no Reddit. Claro, dito isso, há algumas experiências positivas dessas pessoas no Reddit. Então não é tudo apenas ruim ou apenas difícil. Mudar para esses países não é uma condenação. Há formas de contornar isso. Aliás, se você está se mudando para a Suécia, se está se mudando para a Finlândia, se está se mudando para qualquer lugar do mundo, mas começando pela Suécia e Finlândia. Tenho guias específicos por país que trazem tudo sobre criar conexões. Se quiser entender a cultura ou o cenário de namoro, esses guias são perfeitos, pois trago detalhes incríveis. Se gostam desse tipo de vídeo e querem apoiar, agradeço muito. Fiquem ligados para o próximo e, como sempre, continuem quebrando suas barreiras.